pessoal, o Popstation está de volta. Lá no 16º Workshop da CVC, eu peguei aqui um CVC Um Novo Olhar, CVC 2010. Olha só aqui o título da matéria do Walter aqui, olha, CVC quer dobrar de tamanho nos próximos 5 anos. Walter, onde vocês vão parar? Porque a CVC já é enorme. O Brasil vai ser pouco, a América Latina vai ser pouco, gente, para a CVC. O fato é o seguinte, continuando com as nossas entrevistas direto de lá do workshop, eu bati um papo com o nosso diretor regional da CVC, meu querido amigo, meu querido parceiro Marcos Rentes, que nos posicionou sobre a CVC aqui na nossa área de abrangência, aqui para você que é do interior, que trabalha com o turismo, você é agente de viagem, parceiro da CVC, vai saber das novidades e de tudo o que o Popstation também, nesse ano de 2010, vai trazer para vocês de bom. E olha, tem muita, mas muita coisa, muita viagem bacana vindo por aí já a partir de março. Então vamos lá, Marcos Rentes. Popstation, oferecimento Starbucks. É isso, pessoal. Começando mais um Popstation, mais do que especial, porque a partir de agora nós estamos aqui em São Paulo, Expo Center Norte, para conferir a 16ª exposição Workshop da CVC. E olha, você imagina o que tem de papo de novidade vindo por aí. Oh, não é pouca coisa não, preste atenção, estou com meu querido amigo e parceiro Marcos Rentes, diretor regional CVC. Tudo bom, Marquinhos? Tudo bom, Douglas? Prazer estar aqui de novo no Popstation. Graças a Deus. Marquinhos, antes da gente começar a falar do mundo de novidades de 2010, vamos só fazer uma breve recapitulação, que o pessoal que assiste o programa sabe que nós começamos a nossa parceria e em 2009 foi muito agitado em termos de viagem, né? Fizemos Chile, Aruba, Bariloche, fizemos Bahia, fizemos tanta coisa. E eu imagino que 2010... pelo que a gente está vendo, vamos ter um ano mais agitado ainda, mas a CVC está com muita novidade. Vamos fazer uma retrospectiva do que foi o nosso 2009 e mostrar esse crescimento que 2010 promete. É verdade, Doug. Em 2009 iniciamos um trabalho aí nas viagens internacionais, né? Principalmente focando aí América do Sul. Focamos também um pouco de Caribe e agora uma parte do Brasil. Esse ano, a nossa programação com o programa, a gente quer focar mais o nosso mundo para brasileiros. Até tá aqui uma imagem do nosso ônibus que começa agora a rodar o mundo, né, que é um produto chamado Mundo para Brasileiros. É exatamente uma excursão com guia desde o início até o fim, ou seja, o guia começa em português, são guias brasileiros, o guia começa já desde o aeroporto de Guarulhos, acompanha o grupo durante toda a excursão, fica no hotel com o grupo e retorna. Então é uma viagem assistida, né? Uma viagem com assistência. Aquela pessoa que às vezes está temerosa de viajar porque não sabe falar a língua, fica com medo de se eu vou saber me virar, não vou, ela não vai ter esse problema porque ela está com guia em português full time. De forma alguma, o guia da CVC ele faz tudo para o cliente. Imagina você chegar em algum local que você tem uma dificuldade de idioma, vou dar um exemplo, você chegar na recepção do hotel e pedir para ele te acordar às 7 horas da manhã. Se for na Rússia, como é que faz? Então... Starov e Niet vai acordo por sim e passiva. Pois é, e o que a gente diz, o conforto do mundo para brasileiros, essa é a ideia, trazer conforto, segurança, né? É uma viagem assistida totalmente diferente, coisa que o brasileiro não está acostumado, um produto que não tinha na prateleira CVC. Eu brinquei ali, gente, batendo um papo com o pessoal de que o Expo Center Norte tá pequeno. Acho que ano que vem nós vamos ter que avançar para algum canto aí, se a marginal estiver bacana, porque tá pequeno, é muita coisa que tem aqui dentro. O fato é, nós vamos começar a passear por aqui. Deixa eu só fazer um grande agradecimento pro Marquinho, porque primeiro é um orgulho para mim ter a CVC como patrocinadora, foi uma parceria que iniciou e tá dando muito certo. Tô feliz, muito feliz eu, espero que vocês também. Mas agradecer ao Marquinho, porque, gente, não é fácil você coordenar um interior. São quantas cidades, Marquinho? Bom, no interior a gente já está presente aí em mais de 80 cidades. Sobre o seu comando? Sobre o meu comando eu tenho aí já algumas lojas aí, estamos chegando agora no fim do mês com 30 lojas, estamos abrindo a loja 2 aí para quem é de Campinas no Shopping Dom Pedro. Que é uma loja diferenciada? Será a CVC Mundo, ela é uma loja com pacotes mais elaborados, pacotes... vamos dizer que um pouco mais... sofisticado, digamos assim, mas é uma loja que atende todos os bolsos também. Fora isso aí, eu tenho uma filial
que atende mais de 400 agências no interior. Então, ou seja, são 400 agências, mais 30 lojas, enfim. São 10 mil passageiros por mês só em Campinas. Eu tenho que dar parabéns pra ele, porque é meu amigo, a gente às vezes não consegue nem ir no jogo do Corinthians, entendeu? Porque não temos tempo, trabalhamos muito, mas o Marquinhos, além de ser meu amigo, um grande parceiro, e eu quero parabenizar porque vem fazendo um grande trabalho no interior e não é fácil, a nossa região é muito exigente. Se você realmente não tiver pulso firme para comandar e levar o nome de uma empresa como a CVC, que é admirada não só pelo brasileiro, mas pelo mundo, né? O negócio não anda não. Então esse é o meu agradecimento e a minha, enfim, tudo aquilo que eu penso sobre você, que é muito importante falar, é muito importante, é muito bom termos parceiros, mas temos amigos também e reconhecermos as qualidades de um grande trabalho, né? Pô, se a gente não reconhecer qualidade, só bucha ninguém aguenta, né? Não, Douglas, nós que agradecemos a parceria, estamos muito satisfeitos com o Popstation, seu trabalho. Acredito que até hoje você vai encontrar pessoas aqui que vão de reconhecer já, porque a gente costuma dizer para os agentes, né, não só para o público, que assistam ao seu programa, porque é uma forma de levar conhecimento para eles. E a grande dificuldade que a gente tem hoje é treinar um agente de viagem, e porque seria muito difícil ele conhecer o mundo todo, né? Então a gente tenta da melhor forma levar isso até o conhecimento deles e o seu programa ajuda muito nisso. É isso, não tenho dúvida. Vamos continuar. O Marquinhos agora vai ter, viu? Acabou teu dia, velho. Agora você vai ter que me ajudar a achar o pessoal aqui, conversar com todo mundo e tirar as informações que eu tenho certeza vão ser muito úteis para todos vocês aí nas suas casas. Vamos lá. É isso, pessoal. Vocês acompanharam minha entrevista com o Marcos Rentes, nosso querido diretor regional da CVC, que coordena aqui o interior de forma brilhante. Abraço para o Marquinhos e para toda a equipe da CVC. Antes de ir para o intervalo, mais uma vez, estamos iniciando hoje a promoção Cão Artista junto com a Total Alimentos. Para isso, basta você entrar no site www.totalalimentos.com.br, clicar no link promoção Cão Artista e enviar a foto do seu parceiro. Gente, já pensou o seu cachorro de estimação se transformar no próximo Max, estrelar uma campanha publicitária da Total Alimentos e ainda ganhar vários kits? Meu amigo, não é mole não. Então aproveite, entre no site, faça a sua inscrição, vai até abrir a promoção, ok? Agora, não sai daí não, depois do intervalo tem mais Popstation. E olha o que umas férias na fazenda e o que correr atrás de ovelha faz, meu amigo. O bicho tá acabado.